2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém? 2 Coríntios, ainda capítulo 1, agora no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Até aqui podemos estar sentados, com glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Com glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus funciona. Amém? Interessante que hoje a esposa pediu, né? Ela falou assim comigo pela manhã: a palavra de hoje à noite, já está tudo pronto, certo? Eu falei: tá. O esboço, tudo, eu falei: tá. Então você pode ir no supermercado comigo? Eu falei: tá. Estava respondendo: tá. Aí eu lembrei de uma coisa, quando eu fui naquele supermercado ali em Carapina, que 1 ano e pouco, meio atrás, um conhecido meu que tinha ali o salão de frente para aquele supermercado, o Oliveira, e a barbearia dele. E por muitos anos ele ficou ali. E ele tinha alguns contatos no meio político, tinha até concorrido para vereador, e ele uma vez me avisou o seguinte: olha, eu estou saindo daqui em tal data. Eu falei: mas por quê? Não, porque eu recebi de uma fonte séria e certa que esse supermercado aqui vai sair daqui. E eu venho de Jacaraípe para cá, então eu vou montar minha barbearia lá em Jacaraípe, por lá ficar mais próximo da minha casa, porque eu já estou, pela informação que eu obtive, por essa palavra que eu obtive, eu vou a me antever aquilo que lá na frente vai complicar. E ele fez isso, 1 mês e pouco depois que ele me falou isso, ele fez, realmente mudou, passou a barbearia para outra. E aí nós vemos um grande supermercado ali, ficando pronto, e é o Extra Bom que vai estar funcionando ali. E hoje, naquele outro supermercado lá, o gerente estava comunicando para nós que até o dia 28, parece que do próximo mês, eles estarão lá, depois eles vão sair e ficar aqui, onde é o Extra Bom. E aí eu lembrei daquela informação que o Oliveira me falou há 1 ano e pouco, mais ou menos atrás, ano passado. E aí eu fiquei meditando o seguinte: ele ouviu uma palavra, uma informação, pegou aquela informação, se anteveio à situação do que irá acontecer. Porque quando o supermercado sai lá, principalmente uma barbearia, um Extra Bom come todas as mercearias em redores. Todo supermercadinho enfraquece. Então ele se anteveio. Aí eu fiquei pensando, Deus fala, era só a gente pegar a palavra, se antever a futuros problemas, viver aquela palavra e começar a agir pelaquela palavra que ouvimos. Porque ele me falou o seguinte: uma fonte segura. Nós temos a fonte segura, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus funciona. Glória a Deus. Nós lemos aqui acerca do apóstolo Paulo, e ele fala o seguinte: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias de Deus e de todas as consolações. E ele falou assim, no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para que a gente recebe esse consolo? Para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação.
Você passa por uma luta, aprende com aquela luta e ensina os outros que aquele que está passando por aquele problema pode passar porque você passou em Cristo Jesus e venceu em Cristo Jesus. Porque para ter vitória tem que ter guerra. Para ter vitória você tem que passar de fase. É igual aquele joguinho de videogame. Você fica lá jogando, você quer passar de fase. E muitas vezes requer um tempo e treinamento até você passar para uma outra fase. Então as tribulações, as complicações do nosso dia a dia, Deus fala que Ele não faz nada sem antes avisar os seus. Como oliveira foi avisada, a gente está na casa da oliveira. A oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus, que produz a azeitona e o azeite desce sobre as nossas vidas. Amém? Você está aí? Então a gente está passando por aquelas circunstâncias como Paulo está falando aqui. Olha o que ele fala no versículo 5. Porque com as aflições de Cristo são muitas. E as aflições de Cristo são muitas, como também há muitas as nossas. Amém? Mas em nós, assim também é abundante a consolação em Cristo Jesus. Você não entendeu. As aflições são muitas, mas as mesmas bênçãos de Cristo Jesus também abundam sobre as nossas vidas. Elas são muitas em nossas vidas. Mesmo assim, no versículo 8 ele fala assim: teve um momento lá na Ásia que a gente pensou que a gente ia morrer. O negócio foi muito sério, a gente pensou que a gente ia morrer. Ele fala no versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? A gente só fica firme quando a gente passa de fase. E às vezes várias tentativas. A própria Bíblia fala assim: considerai motivos de grande alegria passar por muitas lutas. Eu falei aqui esses dias, a gente pela misericórdia de Deus, e a gente tem que estar orando, a gente não está morando em Petrópolis, a gente não é ucraniano, a gente é brasileiro. Situações difíceis, e as situações vão se complicar. Nós lemos na palavra introdutória: enganarão uns aos outros, e as cargas virão uns sobre os outros, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que nós estamos preparados, fortificados, ou cada vez mais, por causa das tribulações, querendo desanimar? Paulo fala: a gente pensou que a gente ia morrer, mas aquele pensamento ele pensou, mas ele não fixou. O Elias falou isso aqui: leito de morte, né? Leito do hospital, você pensa em muita coisa, mas você neutraliza aquilo e começa a se fortificar em Cristo. Em Cristo, é igualzinho Paulo fez aqui. E ele fala assim: porque para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Tem um provérbio que fala assim: não se apoie no seu próprio entendimento. Imagina isso aqui, o seu entendimento, e você se apoia no seu entendimento. Eu penso que tem que ser desse jeito, eu penso que tem que ser daquele jeito. Deus, se o Senhor fizer daquele jeito. Não se apoie no seu próprio entendimento. Se você tira isso aqui, eu caio. Se eu estou apoiado no meu entendimento, se o meu entendimento é fraco, eu tiro aqui, eu caio. Mas quando eu me apoio e confio em Deus, não confio em mim, eu confio em Deus, e Deus não falha. Amém? Glória a Deus. E é interessante que aí postaram no Telegram da igreja um versículo que estava aqui no meu esboço. E aí Deus confirmando a palavra para mais essa noite. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Está escrito assim. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais aqui, viver isso aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém? Filipenses 4 e 6. Não estejais inquieto por coisa alguma.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. Quando eu estou inquieto por alguma coisa, é porque eu não tenho controle sobre essa coisa. Eu estou inquieto por uma situação. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre essa situação. Porque se eu tivesse controle, eu não estaria inquieto. Amém? Eu só fico inquieto porque eu não tenho controle por uma situação. E a palavra de Deus funciona. Você pode repetir para o teu irmão? A palavra de Deus funciona. Está escrito assim: não estejais inquieto por coisa alguma. E aí, a gente muitas vezes pega essa palavrinha inquietude. E aquelas traduções originais, que vai falar o seguinte: a inquietude, ela não cuidar. Eu estou inquieto quando eu não tenho controle por uma situação. Então eu não tenho que cuidar daquela situação. Eu não tenho controle sobre ela, eu não tenho que cuidar dela. E essa é a palavra original, que no grego se chama assim, merinal. Não cuideis. Em algumas traduções está escrito: não cuideis de coisa alguma. Não estejais inquietos. Não cuida desse tipo de pensamento. Não cuide disso. Ou seja, não pegue este pensamento e fique com ele. Por exemplo, agora, você está sentado aí, eu estou aqui com o microfone. E na tua mente, como na minha, está passando um monte de pensamentos. As sinapses estão fazendo muitas ligações. Às vezes você pode estar aqui e eu estou falando que a palavra de Deus funciona, e está aqui escrito: não esteja inquieto, não esteja cuidando de coisa alguma, e você está aqui já pensando no problema de amanhã, no problema de terça, na quarta-feira, nas dificuldades. Pode estar passando um monte de pensamento, um monte de coisa, às vezes você não está nem prestando atenção na palavra, de tanta coisa que você está cuidando. Você está cuidando. A palavra está falando assim: não cuideis. Aí você pega um pensamento ruim. Você tem um monte. Você pega um ruim. E você começa a cuidar daquilo. Aí só Deus sabe o que aquilo vai fazer com você e comigo. E a passagem está falando justamente isso: para não ficar assim por nada. Por coisa alguma. Por nada. A palavra de Deus funciona. Fala para o teu irmão novamente. Amém? Como eu fico ansioso? Quando eu fixo em algo que eu não tenho controle e foco naquilo, então eu começo a ficar ansioso por aquilo, porque eu comecei a cuidar daquele pensamento. Volto ao testemunho aqui do Elias. Ele teve uma escolha de ficar com pensamentos negativos ou não. E a situação dele era séria. E Deus reverteu. Amém. Glória a Deus. O que a palavra está falando? Não fique assim. Não fica pegando essas coisas e deixando isso na tua cabeça. Faz o seguinte: isso tudo você coloca diante de Deus. Como? Como Elias fez, como a igreja fez, pela oração, súplica, oração de graça. O Elias está aqui falando. Não, mas pastor, é porque eu sou uma pessoa. Faz isso. A palavra de Deus funciona, está aqui. É difícil, mas ela funciona. Faz oração e súplica. E o que ele estava fazendo aqui? Ação de graça. O que ele fez primeiro? O que a igreja fez? Oração e súplica. Depois da vírgula vem o quê? O que ele fez aqui? Glorificando o Senhor. Ação de graça. Talvez o cérebro dele, se trabalhasse muito com a enfermidade, talvez ele não estaria mais aqui com a ação de graça. Nem eu, nem muitos daqui. Glória a Deus. A palavra de Deus funciona. Glória a Deus. Você quer ver Mateus 6, versículo 25? Mateus 6, versículo 25, fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso. Lembra da Merival? Cuidar.
Inquietude é você pegar aquilo e cuidar daquilo. Eu passei e vi um gatinho na rua, eu não sei de quem é, você pegou ele e foi cuidar dele. Agora você tem que cuidar dele. Vai ter que alimentar, vai ter que sustentar. Você pega os pensamentos e a inquietude e começa a cuidar dele. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, a palavra de Deus funciona. Amém? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Lembra quando nós iniciamos e falando assim, Paulo pensou que ele ia morrer, mas ele trocou aquele pensamento por fundamentos, falou, eu não vou confiar em mim, eu vou confiar em Cristo. Jesus, ele está falando, não andeis nem cuidando quanto à vossa vida. É Ele que cuida. Paulo pensou que ia morrer, naquele momento não morreu. Claro, nós outros todos vamos morrer, mas em outras situações, como Paulo não morreu, como ele falou assim, o negócio estava tão pesado, é natural. Claro que a aflição ali de Paulo, eu até pensei que a gente não ia passar daquela, eu pensei que a gente ia morrer. Mas quando eu pensei nisso, eu comecei a pensar assim, não vou confiar em mim, eu não vou confiar nos meus pensamentos, eu vou confiar em Cristo. Não estejais ansiosos, cuidando de coisa alguma, ora, súplica e depois ação de graça. Jesus, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pela vida. Amém? E aí esse texto ele vai falar assim, que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E a gente não pode pegar toda essa ansiedade e essa negatividade e acrescentar nada na nossa vida, porque o texto mesmo vai falar assim, vocês podem acrescentar um côvado à sua estatura, 45 centímetros. Se você ficar ansioso, preocupado, você vai crescer mais por isso. Você não pode pegar a sua ansiedade e acrescentar algo na tua vida, nem crescimento. Ah não, pastor, mas quando eu fico muito ansioso, eu como muito. Eu não estou falando, eu estou falando de crescimento, não estou falando de expansão. Porque a ansiedade não acrescenta nada em nossas vidas, é isso que o texto está falando. Glória a Deus, amém? Ou seja, não dá para adicionar nada em nossas vidas. E como a gente fica ansioso? E como a gente fica preocupado? O que eu vou fazer? Não, como vou fazer? Meu Deus, eu não sei. Meu pai, não, ansioso por coisa nenhuma, não cuida disso. E o texto fala assim, o Pai sabe que necessitais delas. O Pai sabe, amém? Nós não cantamos aqui, Pai, estou aqui, olha para mim. O Pai sabe. Você só está cantando de lábios, tem que cantar de coração. O Pai sabe. Só quem não confia num Pai que busca essas coisas. Porque fala assim, os gentios buscam essas coisas. Vocês não. O Pai sabe que necessitais dela. O Pai sabe, e a palavra funciona. Glória a Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Não é que vai cair do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Amém? O reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o reino e a justiça de Deus. Não está falando para buscar você ser justo. Está falando para buscar a justiça, o reino e a justiça de Deus. Porque nós falhamos, mas é o Senhor que nos justifica. Amém? E aí, aonde está a justiça de Deus? Na tua profissão, está reinando a justiça de Deus? Não, então você tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Busca o reino e a justiça. No teu lar está reinando a justiça de Deus? Não. Então busca o momento para esta justiça reinar no teu lar.
Entre os teus amigos, está reinando a justiça de Deus? Não. Então buscai o reino e a justiça de Deus. Amém? Porque Jesus reina em justiça. Amém? Porque senão quem está reinando em nossa vida? A palavra de Deus funciona. Não estejais inquieto por coisa alguma. Jesus está falando, não estejais cuidadoso. Inquieto, cuidar. Pegar aquilo e continuar cuidando. Você não tem controle. E quer cuidar daquilo. E fica com esses pensamentos. Busca o reino e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Duas pessoas brigando. Duas pessoas discutindo. Não é buscar quem está certo. Busque a justiça de Deus para aquilo ser resolvido. Amém? É a palavra de Deus que nos justifica. Eu não estou falando, como às vezes a gente ouve, não, eu entreguei na mão de Jesus. Deus vai fazer justiça. Não, eu já não aguento mais. Eu entreguei na mão de Deus, vai fazer justiça. Você entregou o outro na mão de Deus e está pedindo para Deus fazer justiça, só que talvez você está falando isso com rancor no coração, com ódio, com amargura. Tá, então você está pedindo para Deus fazer justiça na causa, no outro ou na outra. E você está na justiça de Deus? Porque às vezes você está entregando o outro e a outra para a justiça de Deus. Maravilha! E você está na justiça de Deus? Você está buscando o reino de Deus e a justiça? Ou você está cuidando só de porcaria na tua mente? A felicidade está em buscar primeiro a justiça de Deus. Amém? Eu vou te falar, tem gente que viveu 900 anos mais do que a gente. Matusalém. E teve os mesmos problemas. E passaram. Como a gente vai passar. Uma geração passa. Glória a Deus. Mas passaram. E muitos desses foram para o reino de Deus. E estão no reino de Deus. Glória a Deus. Como nós vemos na palavra introdutória, aquele que perseverar até o final será salvo. Quer vencer? Então persevera para ter vitória. Passa de fase. Passa para o outro lado. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Pare de perder vida. Amém? Porque nós só estamos aqui para decidir aonde e como viveremos uma eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Para decidir aonde viveremos uma eternidade. Porque haverá vida eterna e morte eterna. A eternidade para ambos. Mas aonde que nós vamos passar? Você está aí? Então Jesus está falando, não pegue pensamento de ansiedade por nada. E aí no versículo 7, como também foi postado hoje lá, no Telegram da igreja, continua falando assim, Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não tenho como controlar a ansiedade. Eu não tenho como controlar a inquietude. Por que eu vou pegar, eu vou cuidar disso? Eu não sei como resolver. Eu estou pensando que eu vou morrer, não vou passar dessa. Paulo falou, mas eu não vou confiar em mim, eu vou confiar em Cristo. E ele passou pelaquela situação. Então, nós estamos aqui numa passagem, ok? Tudo vai passar, céus e terras passarão, a palavra do Senhor não passará, porque essa é eficaz. E ela está falando isso para as nossas vidas. Então eu não tenho controle, não sei como resolver. O que eu vou pensar, continuar pensando ansioso, se a paz de Deus excede todo o meu entendimento? A paz que Deus vai me dar no meio do caos excede todo o meu entendimento. Moisés, o que você está clamando a mim? Fala para o pessoal marchar. Mas tem faraó atrás, tem montanha, toca o mar que eu vou abrir. Quando que Moisés ia pensar nisso? Quando que alguém ali ia pensar nisso? Ninguém.
Porque os pensamentos de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações. E aí você passa do outro lado, você passa de fase, passa no meio do mar, porque ele se abre. E quem morre afogado e preocupado é Faraó com seus cavaleiros, não é eu e você não. Você está aí? Amém? Amém? Quem tem que morrer afogado pensando como vai pegar você é o inimigo, não é você. A gente passa para o outro lado. Como que vai abrir um negócio desse? Como que eu vou sair? Não sei, mas Deus me dá uma paz que excede o meu conhecimento. E Ele vai guardar o meu coração em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante do Senhor, com oração e súplicas, para você ter ação de graças. Glória a Deus. A oração e súplica seja tudo conhecida diante dele. E ele vai guardar coração e mente. Amém? Para a gente terminar Romanos 10, versículo 8. Olha essa palavra aqui. Fala para o teu irmão, a palavra de Deus funciona. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A palavra diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que estamos pregando aqui. Versículo 11, Romanos 10, versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. As pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. A sabedoria humana leva até... Porque você tem que pegar tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo... E como Paulo falou, eu me considero isso como perca, como esterco. Mas assim eu quero ter sabedoria do alto. Porque a nossa sabedoria pode levar até uma distância. Mas a sabedoria de Deus nos leva até o final. Até a terra prometida. Glória a Deus. Então, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque Deus não é um Deus de confusão, nem de ansiedade, nem de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a gente tem que ter o que? A mente de Cristo. É muito difícil, pastor, o que você está falando aí, eu sei. Mas a palavra de Deus funciona. E a palavra está junto de ti. E é esta palavra que estamos pregando aqui. Palavra de fé. Porque ela funciona. Amém? Amém? Moisés aqui diante do Mar Vermelho nós falamos. Olha Romanos 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo confessou, ele pensou que ia morrer, e falou assim, não, eu não vou confiar em mim, eu vou confiar em Cristo. E mesmo porque Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus, ou seja, Ele pode tudo. Versículo 10, Romanos 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca, com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. Onde está a palavra? Tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Se estiver só na boca e não no coração, não serve, não tem eficácia. Eu creio, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu acredito, mas não está no coração, só está na boca. Não serve. Se está, é porque eu estou sentindo no meu coração que Deus vai agir, e você não coloca isso para fora, não coloca na boca, também não serve. Só vai ficar no seu sentimento.
Você não está expressando isso, uma palavra de fé, para que outros que te ouvem seja glorificado. Porque isso o nome do Senhor é glorificado. Eu estou sentindo, mas não sei se vai dar certo. Está no coração, não está na boca, não serve. Tem que estar na boca e num coração. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Gente, existem as leis naturais e elas funcionam. Tem a lei da física, tem a lei da mecânica. Nós temos aqui esse teclado ligado, nós temos essa luz. Por quê? Eletricidade. E a gente sabe que se isso funciona, pegar 2 fios ali, positivo e negativo, ligar, vai acender, e eu vou montar um interruptor e acender, e vou ter luz. E eu sou beneficiado mais do que gerações passadas por causa disso. Porque eu estou executando algo que funciona, eu sei que funciona, então eu uso o que funciona, isso dá certo para mim, eu sou beneficiado por isso. As leis funcionam. E a lei de Deus também funciona. E a palavra de Deus funciona. É só eu e você usarmos, glória a Deus. A palavra está perto de ti. Eu vou voltar aqui. A palavra está perto de ti. Glória a Deus. Com a boca confessares, volta lá por favor. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra de Deus funciona, amém? Com a sua boca se fala, crendo com o coração, haverá resultado. Haverá resultado. Você está falando com a boca, no coração haverá resultado, porque a palavra de Deus é a sabedoria de Deus e é a justiça de Deus. Quando vivemos a palavra de Deus, vivemos as leis de Deus. Eu sei pela física, se eu subir nesse púlpito e pular, eu vou cair, porque a gravidade vai me puxar. Então eu não vou fazer, porque eu sei que funciona. Então eu estou ouvindo a palavra do Senhor e ela funciona. E o Oliveira lá ouviu a palavra de uma fonte e funcionou para ele. Mas eu estou ouvindo a fonte de vida eterna, que jorra para a vida eterna. E isso, se eu usar com a boca e o coração, funciona para a minha vida. Porque eu não tenho que louvar o Senhor apenas de boca, mas eu tenho que louvar de todo o meu coração. Mas uma geração que só está louvando de boca, canta de boca, fala de boca, prega de boca, não conhece o poder de Deus e não vive a palavra de Deus, por isso que não tem resultado. Glória a Deus. Se confessarem com a tua boca de todo o coração, será salvo. Amém? Glória a Deus. Você está aí? Amém? Você está aí mesmo? Romanos 10, versículo 8. Mas diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Onde está essa palavra, pastor? Está junto de ti. Está aí. É só crer e falar. Crê com o coração e confessa com a boca. Tem resultado. Para quando? Para agora. Para quando? Para amanhã. Eu sei que tem resultado. É porque o meu coração está assim. Pois é. Então, você está cuidando de quê? Quem é que está reinando? Busca primeiro o reino de Deus e a justiça. Deixa Deus agir. Crê e fala, e você verá a glória de Deus. Glória a Deus. Declare com a tua boca. É uma guerra de pensamentos e desejos dentro de nós. Existem as leis físicas, naturais, mas que prevalece é a lei de Deus. E volto a repetir, a palavra de Deus funciona. É só você usar. Glória a Deus. Eu convido a que eles puderem estarmos de pé em nome do Senhor Jesus, e possam aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.